Patriotas, novas decisões drásticas estão sendo tomadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Parece que ele foi jogado na cova dos leões, viu, patriotas? Impeachment parece que vai ser pouco, viu? E tem mais, patriotas. Donald Trump acaba de tomar uma das maiores decisões no mundo. Checkmate. A petezaiada, os comunas e aqueles fiozinhos de ouro, terroristas, ditadores lá do Irã estão desesperados e vocês precisam saber por quê, viu? O produtor que deu carne de paca a Lula é um velho amigo do petista. Olha só, quem se apresenta com o maior criador da espécie é ninguém menos do que o Emílio Odebrecht, viu? Foi o Emílio Odebrecht que deu a carne de paca para Lula e Janja comer. Patriotas, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Eu já vou falar logo de cara. A diferença da esquerda com a direita é que se eles encontrar uma agulha dentro do palheiro da direita, moça, eles ficam falando o ano todo daquilo da direita, igual contra o presidente Bolsonaro, da baleia Jubarte, sabe? O presidente Bolsonaro estava de jet ski lá, o presidente Bolsonaro teve que pagar multa. Agora com a direita não. Quando saiu as matérias dessa do Lula, a direita só compartilha um pouquinho e pronto. Não é assim não, gente. Nós temos que compartilhar, nós temos que escrachar mesmo o que eles estão fazendo. Só assim eles começam a ser, né? Começa a perder força, embora que nem força já tem, né? Tem muito dinheiro, vocês sabem de onde que tá vindo, né? A carne de paca preparada pela primeira-dama Janja da Silva para o presidente Lula PT no almoço de Páscoa foi um presente do empresário Emílio Odebrecht. Segundo informou o jornalista Lauro Jardim, de acordo com a publicação, o empresário costuma enviar o animal ao petista algumas vezes por ano. Algumas vezes. O Emílio se apresenta como um dos maiores criadores de paca do país e mantém amizade antiga com Lula. A carne do animal silvestre foi mostrada em um vídeo publicado por Janja nas redes sociais no domingo de Páscoa. Patriotas, eu vou trazer um resumo aqui. A pergunta que não quer calar. Como uma carne dessa é proibida de comercializar? E um cara desse daqui é o maior produtor de paca do Brasil. Um rapaz que encontrou uma paca que ela estava ferida, machucada, ele cuidou da paca, e depois a paca começou a gostar do rapaz, e eles começaram a ter uma vida junto, né? Ele fazia vídeo, postava no TikTok, no YouTube. O Ibama foi lá e impediu que o rapaz continuasse com a paca. Ele não estava com a paca para, no futuro próximo, matar ela e comer, não. Ele já considerava a paquinha como seu amigo, sabe? Mas o Ibama tirou. E agora, como pode, né, o Emílio Odebrecht, se eu não me engano é o pai do Odebrecht, é o maior produtor de paca. Vocês estão entendendo, patriota? Essas pessoas aí que são ligadas a Lula, ligadas aí, eles podem tudo, eles podem fazer tudo. Agora quem não pode é o presidente Bolsonaro. Andar de jet ski, aí vai passando uma baleia, né? Vai passando uma baleia, Jubansky, do nada. Aí eles falam que o presidente Bolsonaro cometeu crime e queria colocar ele na cadeia por causa daquilo. Deu para vocês entenderem, gente, a situação? Então é importante que vocês compartilhem, gente, porque a ala conservadora é a maioria. Mas a ala conservadora tem que aprender uma coisa. Os comunistas, eles trabalham e trabalham muito bem em narrativas. Mesmo que é uma agulha dentro de um palheiro, eles ficam falando o ano todo. E a direita não pode deixar isso acontecer. Nós queremos que esses dois que comeu essa carne da paca seja punido, que eles paguem multa também, como aconteceu com o presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro não comeu carne de baleia, não, ué. Ele nem encostou na baleia. Pelo contrário, se a baleia encostasse nele, uma baleia de 4, 5 toneladas. Deu para vocês entenderem o que eles são capazes com narrativas? Vem comigo que tem mais. Patriotas, Donald Trump acaba de dar um dos maiores checkmates do mundo. Patriotas, uma grandiosa decisão que ele tomou. E quem não gostou disso foi os comunas, a petezaiada e aqueles ditadores lá do Irã. Agora eles estão sem saída, estão nas mãos dos Estados Unidos da América, a China também, a Rússia, e aí vai. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento, patriotas. Começa o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. E depois nós vamos falar das decisões contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Os Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira um bloqueio no Estreito de Hormuz, com foco em embarcações que têm a origem ou destino em portos iranianos. A medida, segundo o Comando Central Americano, vale para navios de qualquer país e se estende a áreas como o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar Arábico. De acordo com os Estados Unidos, embarcações sem ligação com portos do Irã poderão continuar circulando normalmente, sem restrições à navegação. A decisão ocorre após o anúncio do presidente Donald Trump em meio à escalada de tensões com Teherã. O bloqueio surge após o Irã ter restringido a passagem do Estreito de
desde fevereiro, permitindo apenas o tráfico de petroleiros de países aliados e mediante apagamento com impasse nas negociações de paz. Washington decidiu endurecer a resposta, incluindo a proibição de navios iranianos na rota. A região é estratégica para o comércio global de petróleo. A medida pode impactar os preços da commodity. Nas últimas 24 horas, 7 embarcações cruzaram o estreito, segundo monitoramento marítimo. Tentativas recentes de negociações entre os Estados Unidos e Irã realizada no Paquistão não avançaram. Autoridades americanas atribuem ao fracasso a recusa iraniana em interromper o enriquecimento de urânio, enquanto representantes do Irã acusam os Estados Unidos de falta de confiança e mudanças nas tratativas. Patriota, só para vocês entenderem o checkmate que Donald Trump deu. Primeiramente, Donald Trump não é bobo, começou pela Venezuela. Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, para os Estados Unidos, tanto faz, tanto fez, se ele precisa ou não precisa de petróleo ali do Oriente Médio. Para ele, tanto faz, tanto fez, porque ele já tem muito petróleo. O problema é o resto do mundo. O problema é o resto do mundo. Então, aí o que aconteceu? O Irã pegou e jogou o jogo sujo. Depois que os Estados Unidos destruiu todo o poder bélico do Irã, o Irã foi lá e fechou, né, esse canal. E os Estados Unidos estavam falando, olha, se vocês não liberarem esse canal, nós vamos fazer vocês voltar ao tempo da pedra. E parece que eles não estavam acreditando. Aí terminou o prazo, um outro país aí tentou fazer aliança, conseguiram uma reunião, conseguiram adiar, né, a destruição em massa que os Estados Unidos ia fazer para 2 semanas, e aí depois, nessa reunião, o Irã falou que não ia parar mais com o enriquecimento de urânio. Aí para os Estados Unidos foi a gota d'água, foi a gota d'água. Os Estados Unidos enviou fragatas ali no canal, e agora quem está tomando conta é os Estados Unidos. Então, a China depende do petróleo do Oriente Médio, a Rússia também depende. E o que os Estados Unidos fez? Tomou conta lá. E agora, os Estados Unidos que vai liberar. Os Estados Unidos que vai falar, ó, você pode, você não pode. Você pode pegar tanto e você não pode pegar tanto. Na Venezuela tá assim. Os Estados Unidos já disse, ó, para quem você vai vender o petróleo? Para esse sim, para o outro não. Deu para vocês entenderem? Por quê? Qual é a estratégia dos Estados Unidos? É acabar, né, com esses movimentos aí da China em se tornar a primeira potência mundial. Não só a China, como também a Rússia, né? E agora também o Irã. Quer dizer, tudo que o Irã planejou num período de 4 décadas para destruir os Estados Unidos, Israel e seus aliados, até a União Europeia, com bombas nucleares, foi pro brejo agora. Porque os Estados Unidos tomou conta do ar, do mar lá do Irã, e agora o Irã não tem mais aonde tirar dinheiro. Não tem mais onde tirar dinheiro, porque até o canal de Hormuz, que o Irã ia cobrar pedágio e receber em Bitcoin, agora quem está tomando conta lá é os Estados Unidos. E a Venezuela é os Estados Unidos também. Mas só que os Estados Unidos é honesto. Todo o dinheiro que ele está vendendo do petróleo da Venezuela está devolvendo para o povo venezuelano. Então o que dá para a gente perceber dessa história toda é que os Estados Unidos está quebrando as pernas dessa ideologia marxista comunista e desses ditadores ao redor do mundo. Tá? O Foro de São Paulo já era. O Foro de São Paulo já era. Semana passada eu li algumas matérias aqui, aonde os Estados Unidos têm um comandante das Forças Armadas norte-americanas ali no Paraguai. No Paraguai. E agora eles estão enviando tropas e mais tropas das Forças Armadas norte-americanas para o Paraguai. Eles estão montando um quartel-general. O Donald Trump, em um pronunciamento, disse para os seus parceiros da América Latina, como Bolívia, Chile, Argentina e vários outros aí, né, que assumiram os cargos de presidente desses países, falou, olha, nós temos bombas aqui, viu? Se vocês precisarem, nós arrumamos para vocês. É só vocês mirar ela e ela vai acertar o alvo, tá? Aonde esses narcoterroristas estiverem, viu? Eles querem a faxina geral na América Latina. Então o que dá pra gente perceber dessa história toda é que Donald Trump já pegou Maduro. O Pietro lá da Colômbia está sendo investigado pelos Estados Unidos. Se for confirmado que ele faz parte desses cartéis, o próximo a ser pego pelos Estados Unidos pelas forças especiais é o Petro. E aí, meu irmão, a gente não precisa nem falar, né, dos outros amiguinhos deles, né, que estão na América Latina. Não preciso nem dar nome aos bois, né? Eu não preciso nem dar nomes aos bois. Mas só que o negócio é o seguinte, patriotas. Esse ano de 2022, os Estados Unidos já disse, de 2026, me desculpe, já disse que está de olho no Brasil, viu? Já disse que está de olho no Brasil. A ministra Carmen Lúcia entregou seu cargo antecipado. Ela era presidente do TSE, entregou, e o Nunes Marques vai assumir agora, juntamente com o André Mendonça. Aí as pessoas vêm falar para mim, mas o Nunes Marques, ele votou a favor disso ou daquilo, o Nunes Marques é suspeito de muita coisa.
mas ele é menos pior do que o ministro Alexandre de Moraes. Ele é menos pior. E quando você começa a fazer uma faxina geral, as primeiras pessoas a serem atingidas são os que dá mais trabalho. E aí depois aqueles mais pequenininhos, eles vão começando a ser caindo na faxina geral. Agora tem brasileiros que acham que as coisas no Brasil tem que mudar do dia para a noite. Não é assim, gente. Não é assim. Isso é geopolítica, precisa de tempo, precisa de alianças, precisa de planejamento, e é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Vocês não viram que a Bolívia assumiu, quem assumiu foi um conservador, ali no Chile quem assumiu foi um conservador, a vice-presidente comunista lá do Maduro agora não está se alinhando com os Estados Unidos, é tudo estratégia, nada começa assim, ó, não. Tudo é com estratégia, e o Brasil é a bola da vez. Agora vamos falar do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, vocês sabem muito bem que ele está sendo aí, né, citado a respeito dessas revelações bombásticas do Banco Master, né? E o Lula, ele sabe muito bem, querendo ou não querendo, ele quer manter distante dessas revelações, porque esse ano é ano de eleições. E para ele é muito ruim, né? Ele já está queimado, né, perante a sociedade brasileira. Então o Lula já soltou a mão do ministro Alexandre de Moraes. Ele já disse em pronunciamento dizendo, olha, se você quer ser ministro do STF, você tem que largar de mão de riqueza, de ficar milionário. Quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Quer dizer, já deu uma no ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão entendendo? E agora, quais são as movimentações que estão em andamento? Eu tenho acompanhado nas redes sociais e está tendo várias manifestações, principalmente lá em São Paulo, de pessoas protestando contra esse rombo do Vocaro do Banco Master e também contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas os perfis dessas pessoas, que eu estava analisando os perfis dessas pessoas, são perfis de socialistas comunistas. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que os comunistas já estão atrás dos bastidores, já criando todo tipo de narrativas para querer dar pressão para que o ministro Alexandre de Moraes largue do cargo, se afaste do cargo, ou seja impeachmentado, ou uma coisa assim parecida, tá? E nesse ano de 2026, Moraes não é ministro, não é presidente mais do TSE. A maioria da ala conservadora será eleito no Senado e também na Câmara dos Deputados. Aí eu não preciso nem dizer para vocês qual vai ser o resultado dessa matemática, não, viu, gente? É a maioria colocando em pauta impeachment de ministros do STF em 2027, viu? A verdade é essa, viu? Meu patriotas, quem viver verá, viu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.